Hoje nós vamos estar falando sobre levantando um altar a Deus. Aleluia. Vamos estar abrindo em Josué. Capítulo 4. Versículos 20 ao 23. Josué, capítulo 4, versículo 20 ao 23. Amém? E aquelas 12 pedras que tiraram do Jordão, Josué as erigiu em Gilgal. Orientou ele aos israelitas: quando no futuro vossos filhos indagarem a seus pais que significam estas pedras, explicareis aos vossos filhos: Israel atravessou esse Jordão em terra seca, pois vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passeis. Assim como o Senhor vosso Deus havia feito com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que o atravessássemos. Vou ler também o 24. Para que saibam todos os povos da terra quão poderosa é a mão do vosso Deus, e que para temais ao Senhor vosso Deus. Amém? Podei-vos assentar. Nós vamos estar falando sobre alguns altares de Deus na palavra do Senhor. Eu tenho aqui uma referência de 21 altares que foram levantados a Deus na palavra dele. Amém? No Antigo Testamento. Mas antes, vamos começar aqui. O que é um altar? Alguém pode se pronunciar? O que seria um altar, quando a gente fala um altar? Sabe aquele hino que nós cantamos, um altar de adoração? Você já se perguntou assim, o que é um altar? Um lugar elevado? Sim. Um lugar de adoração? Também. Mas há uma coisa no altar que ele está em todos os altares. E quando nós pesquisamos sobre altar, falando biblicamente, altar é um lugar de sacrifício e oferta. Minha letra hoje ficou difícil. E oferta. Então, quando nós falarmos nessa noite sobre levantando um altar a Deus, eu queria que você focasse nessa ideia principal. O que é um altar? É um lugar de sacrifício e oferta. Ou você está sacrificando, ou você está ofertando. Amém? Diante dessa ideia, eu quero trazer o segundo ponto sobre o altar. O que um altar constitui? Vou colocar aqui. Um altar constitui. Eu preciso que vocês prestem atenção nesses dois conceitos. Constitui. Tá certo? De quê? Ok? Então, as ideias principais sobre o altar. O que é um altar? É um lugar de sacrifício e oferta. O altar é um local onde nós podemos erguer um altar. E um altar se constitui de quê? 3 pontos. Ponto 1, um propósito. Todo altar que é erigido, ele tem que ter um propósito. Todo altar descrito na Bíblia, nesses 21 do Antigo Testamento,
todos tiveram um propósito, seja para o sacrifício, seja com oferta, mas eles constituíram um propósito de estar sendo feito aquele altar. E eu vou colocar aqui alguns exemplos de propósitos, que é o que a gente vai estar trabalhando nessa noite. Memorial. Vou estar explicando aqui. Testemunho. Adoração. E manifestação. Nossa, eu estou escrevendo para baixo, gente. Da glória de Deus. Deixa eu mudar isso aqui. Desculpa, que eu estou escrevendo caindo. Há um propósito. Dentro, então, um altar constitui, em primeiro lugar, de um propósito. Quais são esses propósitos? Eu vou dar essa pincelada antes para a gente, quando entrar nos altares, ficarem mais fácil de nós entendermos. O memorial, que nós temos alguns exemplos na Bíblia, que foi erigido para ficar como um memorial. O que é um memorial? Quando se lembrasse, quando visse aquele monumento, aquelas pedras erguidas, você lembrasse do que foi o que aconteceu. Um dos exemplos que nós vamos estar lendo é isso que a gente acabou de ler sobre Josué, que ele ergueu as 12 pedras em um memorial, para que todos, quando olhassem aquelas 12 pedras, se lembrassem do que o Senhor fez pelo povo de Israel. Então, um propósito de memorial, um propósito de testemunho, ou seja, quando o povo chegou na terra prometida, e houve as separações das tribos. Todo mundo está comigo nesse assunto? Houve a separação das tribos. 2 das tribos receberam a sua herança logo após o Jordão. E houve uma separação das outras tribos que receberam a herança das terras do outro lado. Quando acabou toda a terra, que você lê que Josué conquistou as terras, acabou as guerras, aquelas 2 tribos voltaram. E eles ergueram um altar. E quando foi erguido aquele altar, o povo de Israel foi direto falar com Josué, dizendo que eles tinham erguido um altar, que era um altar profano, porque só existia um altar de sacrifício, que era na tenda do encontro. Quando Josué foi conversar com eles e perguntar o porquê eles tinham erguido aquele altar, eles deram uma explicação. Nós estamos erguendo esse altar para que seja testemunho entre nossas tribos com as outras tribos, porque quando nós morremos, os nossos filhos não venham a dizer que por nós estarmos separados, afastados, nós não pertencemos ao povo de Israel. Então foi levantado um altar de testemunho, e eles fizeram ofertas e não sacrifícios sobre o altar. Então, eu tentei resumir aqui bem, deu para entender? Falei bem resumido. Foi levantado um altar de testemunho para as tribos, que ficou permanecido naquele local, para que o povo, os filhos da próxima geração, quando vissem aquele altar levantado, seriam um testemunho de que eles são nosso povo. E um outro propósito seria de adoração. Um propósito de levantar um altar em adoração a Deus. Outro propósito seria a manifestação da glória de Deus, para Deus manifestar a glória dele. Nós vamos estar entrando nesses propósitos, por isso eu só vou dar essa pincelada. E todo altar, além de um propósito, ele constitui, segundo ponto, que exige um esforço, se constitui de um esforço, né? Eu vou colocar, existe um esforço, entre parênteses, pessoal. Aqui, por enquanto, nós estamos falando dos altares que foram erigidos no tempo antigo, e, normalmente, esses altares eram feitos por pedras.
E não são essas pedrinhas todas polidinhas que nós temos hoje, mas eram pedras pesadas que eles precisavam, às vezes, carregar ou juntar para erguer esse altar. Então, exigia um esforço pessoal quando se era decidido levantar um altar. Isso que nem chegamos ainda no sacrifício na oferta. Só para levantar, erigir, erguer aquele altar, e significava que existiria um esforço pessoal, ou um esforço das pessoas que estariam levantando esse altar. E o terceiro, um altar constitui de sacrifício, que a gente já falou, e oferta. Então, vamos recapitular. Quando nós falamos de altar, é um lugar de sacrifício e oferta. Para termos um altar, para termos uma ideia do altar, sabemos que foi um altar que foi constituído, ele precisa ter um propósito, vai exigir um esforço e ele requer um sacrifício ou uma oferta. Amém? Deu para entender essa primeira parte? Então, agora nós vamos entrar nos altares. Que nós vamos estar levantando, amém? Quando o Senhor começou a ministrar sobre o altar, que quando nós cantamos aquele hino, um altar de adoração, eu quero dar a Ti, né? Um altar de adoração, eu quero oferecer a Ti. E o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre, claro que hoje nós não vamos pegar pedras, nós não vamos sacrificar bodes, nem carneiros, nem ofertar cereais, como era antigamente. Mas o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre um altar que nós podemos estar erigindo na nossa vida pessoal, e altares que nós podemos estar colocando para que outras pessoas possam ver que o Senhor deu a nossas vidas, assim como foi feito quando Josué atravessou o Rio Jordão. Foi feito um monumento de pedras que ficou ali para que todo aquele que olhasse soubesse. Ali foi o povo de Israel que passou em terra seca, porque o Deus dele permitiu que eles passassem. Então, o Senhor começou a ministrar na minha vida e começou a colocar alguns pontos. Será que você tem levantado um altar, um monumento, um memorial na sua vida para que, diante de tudo que o Senhor tem feito sobre você, para que outras pessoas, quando olhem, vejam e glorifiquem o nome do Senhor? E nesse ponto há duas coisas. Ou, muitas das vezes, o Senhor tem nos permitido viver milagres e nós deixamos de levantar um altar de memorial ao Senhor nas nossas vidas. E segundo, ou nós não temos vivido milagres, por isso não temos nenhum memorial para que as pessoas possam olhar e ver as grandezas que o Senhor tem feito na nossa vida. O texto que nós lemos em Josué 4:20 ao 23, a palavra diz: em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse eles aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. O altar, que na realidade seria não quero usar a palavra.
altar, um erguimento das pedras que Josué fez no no capítulo 4, do 20 ao 23, que seria um memorial, um altar de memorial. Ele tinha 3 objetivos. O memorial é levantado sempre após milagres. O memorial é levantado depois de vitórias. E o memorial é levantado para que vejam e glorifiquem a Deus. Então, esse primeiro ponto de Josué, o Senhor falou para Josué tomar aquelas 12 pedras e erguer essas pedras, ficaria de memorial. Mas é porque o povo já tinha passado por um milagre, o povo já tinha passado pela vitória, e esse memorial foi feito para que todos vissem e o nome do Senhor fosse glorificado. Ou seja, esse altar que Josué fez, seguindo as ordens do Senhor, eles já tinham passado pelo milagre, por isso é um memorial. Eles já tinham recebido vitórias, e era para que o nome do Senhor fosse glorificado, e não o nome de Josué e nem das tribos, mas o nome do nosso Deus. Amém? Aqui, a diferença dos altares que nós vamos ver é sobre os milagres, as vitórias e o para que eles servem nas nossas vidas. Nesta noite, eu quero falar sobre isso, não querendo dizer que nós precisamos construir os altares, mas que na nossa vida pessoal, no nosso íntimo, lá no nosso quarto, nas nossas orações, nós possamos construir na nossa vida espiritual um memorial aqui nesse dia, assim como o pastor nos ensina, marcar lá no caderninho. Nesse dia se rompeu uma prisão, uma cadeia. Nesse dia eu recebi um milagre do Senhor. Nesse dia eu consegui atravessar aquilo que estava me impedindo. Nesse dia, Senhor, eu quero levantar, aleluias, um memorial ao Senhor, para que aqueles que possam ver, venham contemplar e glorificar o nome do nosso Deus. Eu não sei se você tem passado por milagres ou por vitórias, mas que você possa levantar um memorial na sua vida diante do mundo, do reino espiritual. Essa é a palavra que eu estava aqui procurando. Porque hoje o que nós precisamos é levantar altares, aleluias, no mundo espiritual. E por que isso? Porque há altares levantados a outros deuses, há altares recebendo sacrifícios para outros deuses que não é o Deus de Josué, que não é o seu Deus e que não é o meu Deus. E eles estão sendo levantados no reino espiritual. Vocês conseguem entender isso? No reino espiritual, tem pessoas levantando através de um sacrifício, através de um esforço, através das áreas da sua vida, de um empenho, de um investimento financeiro, estão levantando altares a demônios, a outros deuses. E eles estão sendo reconhecidos. Mas nós, como povo de Deus, quando recebemos os nossos milagres, quando recebemos as nossas vitórias, que nós possamos levantar um memorial ao Senhor, no reino espiritual. Dizer, Senhor, escreve hoje no teu livro que eu recebi essa vitória. Eu levanto um memorial, porque nessa noite, nesse dia, foi rompida uma corrente na minha vida espiritual. E eu tenho liberdade de te adorar, liberdade de servir, e que no reino espiritual todos possam ver aquilo que aquilo que o Senhor fez na minha vida, e que seja um memorial para a sua vida também. Porque uma coisa que o ser humano tende é esquecer as coisas que o Senhor faz para nós. Nós temos uma tendência a manter o nosso foco naquilo que ainda não foi realizado, no milagre que ainda não recebemos, mas que o memorial seja exatamente para isso, trazer à sua memória tudo aquilo
que o Senhor já fez para você. Amém? Glória a Deus. Levantando um altar ao Senhor. Levantando um altar ao nosso Deus. Levantando um altar, aleluia. Levantando um altar de adoração. Aleluias. Um altar de adoração. Eu não sei quantos de vocês já se perguntaram, mas eu perguntei, Senhor, como que eu levanto um altar de adoração a Ti? Porque nós cantamos, mas nós não sabemos o que estamos cantando. Nós cantamos, mas não temos um direcionamento do Espírito Santo. O que é levantar um altar de adoração a Deus? Exige sacrifício, exige oferta, exige esforço. E o texto que eu quero me basear é em Juízes 6. Juízes, capítulo 6, versículo 24. Levantando um altar de adoração a Deus, aleluias. Juízes 6, 24. Quem conhece a história de Gideão? Gideão, ele recebe a visita do anjo do Senhor. E nessa visita, o anjo encontra Gideão para chamar Gideão para ser um juiz e libertar o povo de Deus. Quando há esse encontro, eu vou dar só uma resumida, porque nesse versículo só fala do altar que Gideão construiu. Quando há esse encontro com Gideão, e ele vê que é um ser sobrenatural que está o visitando e o chamando, e ele diz, como que eu vou ser essa pessoa, se a minha família é menor, se eu sou o menor? Então ele pede um sinal, ele pede, fique aqui e deixa eu preparar uma oferta. Ele vai preparar uma oferta e ele coloca sobre a pedra, e quando ele chega e coloca essa oferta sobre a pedra, o fogo consome a oferta, e ele diz, eu vi o Senhor. Realmente eu recebi uma palavra vinda do trono de Deus. Isso é o chamado de Gideão, quando o povo estava sendo escravizado, quando os inimigos estavam vindo e destruindo todo o sustento deles, o Senhor levanta a pessoa que era improvável, o Senhor traz uma palavra sobre a vida de Gideão. E nesse altar de adoração, Gideão recebe uma palavra. É uma palavra específica, vinda da parte de Deus. Ai, meu Deus. Específica. Vinda da parte de Deus. Então, um memorial normalmente é levantado quando há milagres e vitórias. Um altar de adoração foi levantado quando uma palavra específica vindo da parte de Deus chegou sobre a vida de Gideão. Uma palavra de encorajamento serve para lembrar não os outros, mas você. Quem é Deus? Agora vamos ler o texto. Juízes 6, 24. Quem pode ler? Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. Eu deveria ter colocado antes aqui. No versículo 22 diz assim, assim que Gideão concluiu que realmente vira o anjo do Senhor, exclamou com grande temor, ai de mim, ó Senhor meu Deus,
eis que vi o anjo do Senhor face a face. Então o Senhor assegurou-lhe: a paz esteja contigo. Não temas, porquanto não morrerás. Então Gideão ergueu ali um altar em honra e adoração e chamou Senhor, Jafé Shalom, o Senhor é a nossa paz. Aqui um altar de adoração, relembrando os pontos lá, que constitui de um propósito: adorar a Deus. A minha, ela é a King James atualizada de 1611. Um pouquinho. Então, a palavra do Senhor nos diz que quando para ser levantado um altar de adoração, foi porque recebeu uma palavra específica vinda de Deus, e para lembrar de quem é Deus, assim como Gideão colocou o nome do altar: o Senhor é a minha paz. Porque o Gideão temeu o chamado, temeu a palavra que foi específica lançada sobre a vida dele, mas quando ele realizou que realmente quem estava o chamando, quem estava falando com ele, era um anjo do Senhor, ele levantou um altar, ele tomou o tempo dele, levantou um altar de adoração a Deus, segundo a palavra lançada sobre a vida dele. Eu não sei quantos de vocês têm uma palavra de Deus lançada sobre você. Quantos de vocês têm uma palavra que o Senhor lançou, uma promessa que o Senhor lançou sobre você? E o Senhor quer que nós venhamos, através do nossa adoração, levantar este altar de adoração com os nossos sentidos, com o nosso sacrifício, com a nossa oferta. Dizer: Senhor, eu te adoro, porque quando há uma palavra liberada, um chamado de Deus, uma promessa específica, ele se revela quem Ele é para você. Seja um Deus de paz, seja um Deus de guerra, seja um Deus da área específica que o Senhor tem liberado uma palavra, te chamado, Ele vem para lembrar quem Ele é. É sempre about Ele, nunca é sobre nós. Tudo é sobre Ele. O altar é para Ele, o louvor é para Ele, o sacrifício é para Ele, a oferta é para Ele, o memorial é para Ele. Tudo é voltado para o Senhor. E nesse outro altar que nós vamos estar falando, vai dar para entender um pouquinho melhor sobre o erguer um altar diante do Senhor. Mas eu queria dar só uma passada, porque muitas das vezes nós lemos na palavra do Senhor: foi levantado um altar, foi erigido um altar e foi ofertado. Eles não faziam isso só porque eles tinham a ideia, o que eu desejavam naquele momento. É porque eles sabiam que toda vez que um altar era levantado, havia um tempo específico marcado. Sabe quando nós falamos assim, foi um marco? Não, como é que a gente fala, os crentes? Foi um divisor de águas na minha vida, foi um divisor de águas aquela palavra, foi um divisor de águas aquela promessa, foi um divisor de águas aquele dia, foi um divisor de águas aquela revelação. Esse divisor de águas, na realidade, para o povo de Israel, era o altar que eles levavam, eles erguiam ao Senhor, para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado. Agora, eu falei disso tudo porque nós vamos entrar no principal altar. Levantando um altar para a manifestação da glória de Deus. Aleluia. 1 Reis, capítulo 18. Versículo 24.
Um altar para a manifestação da glória de Deus. Aleluias. Creio que todos conhecem essa passagem de Elias e o altar. Elias e os profetas de Baal. Amém? Quem achou que gostaria de ler 1 Reis, capítulo 18, versículo 24? Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus, esse que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Amém. Há um confronto entre Elias e os profetas de Baal. E quando Elias convoca o povo, ele diz: vocês vão invocar o seu Deus e eu vou invocar o meu Deus. E aquele que responder com fogo é o Deus verdadeiro. O altar que Elias, ele não ergueu um altar novo, ele reparou um altar que estava destruído. E para a manifestação da glória de Deus, precisa ser reparado. Nossa, essas canetas nem estão funcionando. Então, em 1 Reis 18, começa o conflito. Elias desafia os profetas. Eles começam a clamar. E nós sabemos que o único Deus que pode responder com fogo é o Deus de Israel. E os profetas começam a clamar. Então, existia um altar. E este altar era para Baal. E esse altar estava com oferta e estava com sacrifício. Foi exigido um esforço deles. Eles estavam ali clamando por fogo. Até que Elias, todos conhecem a história, começou a dizer: clama um pouquinho mais alto, quem sabe ele está dormindo. Clama um pouquinho mais alto, quem sabe ele foi cozinhar ou foi no banheiro. Porque Elias sabia que o único que poderia responder com fogo era o Deus de Israel. E ali, aquele altar específico foi um altar para a manifestação da glória de Deus, porque o povo estava cocheando em dois pensamentos. Uns queriam servir a Baal, mas ao mesmo tempo não queriam se desvencilhar totalmente do Deus de Israel. Até que chega Elias e disse: vocês servem a Baal, adorem a Baal, mas se vocês servem ao Deus de Israel, fiquem com Deus de Israel. E é erigido um altar diante do povo, e esse altar, ele estava com pedras que não estavam completas. Então, o altar precisou ser reparado, o altar onde Elias clamou pela presença de Deus. E a palavra do Senhor diz que Elias separou o altar e juntou as 12 pedras. 1 Reis 18:30, se você quiser acompanhar, diz assim: então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Nós vimos um altar, um memorial ao Senhor, um altar de adoração. Mas um altar para manifestação da glória, ele precisa estar perfeito. Ele precisa, se tiver algo quebrado, ele precisa ser restaurado. E às vezes nós estamos levantando altares diante do Senhor. Que nesse ponto eu quero mostrar para você que Elias pegou 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. E se você parar para estudar as 12 tribos de Israel, ela fala de 12 áreas da nossa vida. E o Senhor começou a falar que muitas das vezes nós queremos uma manifestação
manifestação da glória, nós queremos levantar um altar de adoração ao Senhor em manifestação da glória dEle, do fogo dEle, não aquele fogo real que desceu, mas um fogo do Espírito Santo. Mas o nosso altar precisa ser reparado, o nosso altar precisa ser colocado novamente no local. Às vezes tem áreas da nossa vida que não estão colocadas perfeitamente no local. Estamos, às vezes, até sacrificando, mas não estamos com o nosso altar reparado. E nesse altar de manifestação da glória de Deus, nós vamos ver alguns pontos que o Senhor trouxe. Primeiro, foi que ele pegou 12 pedras, que representavam as 12 tribos de Israel. Eu não vou poder entrar em tudo aqui, mas essas 12, vou falar rapidinho, são 12 áreas da nossa vida. Nós, às vezes, nos apressamos muito, quando se fala de altar, em sacrificar. Mas, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós conseguimos ver que o Senhor sempre está falando que Ele prefere a obediência do que o sacrifício. E quando o Senhor falou isso para o povo de Israel, foi quando Saul desobedeceu uma ordem específica que o Senhor tinha dado. E a desculpa que Saul se colocou atrás dela foi a seguinte: o profeta Samuel, quando chegou para tirar a satisfação, ele disse: não, eu só poupei o gado, eu só poupei os animais, porque nós vamos sacrificá-los e consagrá-los a Deus. Só que a ordem específica que Deus tinha dado a Saul era qual? Extermina tudo, não pode restar nada. E é por isso que o Senhor falou assim, Samuel disse, o Senhor não quer sacrifício, Ele quer obediência, porque o Senhor liberou uma palavra, e o Senhor não queria que Ele separasse bois, bodes, seja qual animal que fosse naquela época, para sacrificar, porque o Senhor queria a obediência. Então, às vezes, nós focamos muito, quando falamos de altar, no sacrifício que nós precisamos fazer, naquilo que nós queremos ofertar, naquilo que nós queremos como é que eu posso? Oferecer ao Senhor. E o Senhor, às vezes, não quer que você foque no sacrifício, no que você tem tanto para oferecer a Deus. Ele quer que você foque na obediência que Ele requer de você. E essa obediência, estamos falando das 12 pedras, 12 áreas, porque eu estou falando de obediência, porque só através da obediência à palavra dEle é que nós podemos ter um altar reparado, um altar preparado para receber o fogo que tanto nós clamamos ao Senhor. Um fogo da presença dEle que vem consumir toda a oferta e sacrifício que nós colocamos diante do altar. Porque às vezes, eu não sei você, mas às vezes você pode se perguntar, Senhor, eu estou te dando tanto, eu estou te ofertando tanto, eu estou colocando tanto diante desse altar para o Senhor, por que não está tendo a manifestação da glória? E é onde o Senhor falou assim, para de focar no sacrifício, porque primeiro precisa reparar o altar, primeiro precisa ser colocadas as 12 pedras novamente juntas, porque ali representava as tribos e representava que não poderia haver divisão. Houve a época que as tribos se dividiram, ficaram 10 tribos e outras 2 separadas, e ali quando Elias pega as 12 pedras, era dizendo ao povo, não são 10 e não são 2, é 12, é unido, é restaurado, é reparado, é perfeito diante do Senhor. E eu quero falar rapidamente, porque é muitas áreas, mas vamos ver se eu consigo colocar aqui. Vamos colocar o nome das tribos. Rubem. Simeão, só para vocês entenderem. Levi, Judá,
Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. As 12 pedras que Elias pega são 12 tribos, que são essas tribos, são os filhos de Jacó. E cada nome desse, que eu não vou, claro, conseguir transmitir tudo, mas cada nome dessa tribo representa uma área da sua vida. Eu vou falar rapidinho. Ruben significa ele viu, fala da visão espiritual. Simeão significa ele ouviu, fala dos ouvidos. Levi fala sobre unido, ligado, fala da unidade com Cristo em Deus. Judá fala do louvor, fala da adoração a Deus. Isacar fala da recompensa, fala daquilo que o Senhor pode nos trazer, a recompensa de quem nós esperamos. Zebulon fala de honra. Dan fala daquele que julga, aquele que é o nosso juiz, a justiça de Deus. Se nós estamos vivendo diante da justiça de Deus. José fala daquele que acrescenta, o acréscimo de Deus nas nossas vidas, quando buscamos outras coisas, mas primeiro buscar o reino de Deus, porque o resto o Senhor vai nos acrescentar. Benjamim fala da felicidade, da alegria do Senhor, é a nossa força. Naftali fala da minha luta, uma luta espiritual que precisa ser travada, precisamos vencê-la, revestindo da armadura de Deus. Gade fala de afortunado, bem-aventurado. E Azer fala da felicidade que não se encontra em outro lugar, só se encontra na presença do Senhor. Para você ver como que Deus é tão perfeito que Elias não precisaria reparar aquele altar e nem muito menos pegar essas 12 pedras. Se ele quisesse, ele poderia fazer um novo altar. Mas como era para uma manifestação da glória do Senhor, o Senhor diz, repara o altar, aleluias. Porque tem coisas que não é para ser feito de novo, mas é para ser restaurado na presença dele. E quando Elias começa a restaurar o altar, Elias começa a pegar as pedras, porque nós precisamos estar com as nossas áreas da nossa vida erigidas num altar ao Senhor, para a manifestação da glória do Senhor. Ele não quer somente o sacrifício, ele não quer somente um reparo, ele quer as áreas da sua vida colocada diante do altar, antes do sacrifício e da oferta. Amém? Ele quer que seja colocado as áreas da nossa vida diante dele. Porque quando nós construímos um altar ao Senhor, Ele usa a nossa visão, Ele usa o nosso ouvido, Ele usa a nossa fala, Ele usa o que nós estamos buscando, Ele usa as nossas áreas da nossa vida para que esse altar seja construído para o Senhor espiritualmente falando. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando? Ele precisa que as suas áreas da sua vida precisam estar reparadas para ser construído um altar. Você quer construir um altar de adoração? Repara para que todas as áreas estejam conectadas. Ninguém vai ser perfeito. Perfeito é somente o Senhor. Mas nessas áreas nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo para que Ele venha trabalhar nessas áreas, para que nós possamos estar reparados em Deus. É como se fosse literalmente uma obra de reforma. Quando trabalham com reforma, sabe disso. A reforma dá muito mais trabalho do que você fazer algo novo. Mas o Senhor, Ele trabalha com reforma. Então, às vezes, Ele precisa reformar a área da luta espiritual na sua vida. Porque quando você vai lutar, você cai. Quando você vai lutar, você é vencido. Você não está fortalecido. Às vezes, o Senhor precisa reparar, ajustar, reformar. É a área da justiça de Deus na sua vida. Porque você está vivendo uma vida injusta perante o Senhor. E Ele não tem como derramar a glória dEle naquela área da sua vida, porque você está vivendo com uma pedra faltando nesse altar. Você não está vivendo a justiça de Deus.
Às vezes você está levantando um altar ao Senhor e está te faltando a alegria do Senhor. Você vive triste, nada te satisfaz, tudo para você está bom, porque você vai levando a vida, mas o Senhor quer trazer a felicidade, o joy do Senhor, o júbilo do Senhor na sua vida. Então são áreas que às vezes nós não conseguimos pensar, mas são importantes para antes de nós colocarmos um sacrifício. Na realidade, resumindo, é o que o pastor tem pregado desde quando ele chegou aqui, estabeleceu essa visão do ser, ao invés de fazer. Porque às vezes nós nos concentramos muito em fazer, em sacrificar, em ofertar, e o Senhor quer, seja reparado. Coloque as áreas da sua vida de pé primeiro. Antes do sacrifício, antes da oferta, para que o fogo do Senhor possa se manifestar. Porque esse altar, quando Elias levantou esse altar, não foi para Elias ver, e nem somente para alguns povos, mas todo o povo adorou a Deus. E soube que somente Deus de Israel era Deus, porque ele derramou o fogo do céu e consumiu o sacrifício. Eu não sei se você quer viver uma experiência dessa, mas eu amo essa passagem de Elias, eu amo essa passagem porque é algo extraordinário, sai fora do nosso normal, porque às vezes você consegue fazer um memorial ao Senhor, às vezes nós conseguimos facilmente fazer um altar de adoração a Ele aqui nos domingos, ou lá no quarto onde você adora Ele. Mas um altar que manifesta a glória dEle, para que todo o povo venha glorificar o nome, não é seu, mas do teu Deus, às vezes não é tão simples assim. E exige um pouco mais do nosso esforço. Aleluias. Ele repara o altar, ele pega as 12 pedras. Agora ele coloca, não sei mais qual ponto eu estou, mas coloca a lenha sobre o altar. Quem quer dar uma opinião? O que é a lenha? Sobre o altar pode representar na nossa vida. Oração. Elias coloca a lenha. Depois da lenha, ele coloca a oferta ou o sacrifício, bezerro, sacrifício. Depois do altar restaurado, depois das pedras erigidas, ele colocou a lenha, ele começou por oração. Depois da oração, chegou a hora de pôr o sacrifício. Algo que o Senhor estipulou como uma oferta. E eu não sei o que é que o Senhor está pedindo para você sacrificar e colocar sobre o altar. Mas tem algo que o Senhor com certeza está pedindo como sacrifício para cada um aqui em particular. Que quando tem altar, tem que ter o sacrifício. Ou tem que ter a oferta. E sacrifício, eu vi uma definição, eu achei interessante. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar, mas sacrifício é oferecer algo que é valioso para receber algo que é mais valioso ainda. Sacrificar algo ao Senhor é algo que nos custa, que às vezes vai custar. Eu não sei se vocês já leram o Antigo Testamento todo, naquela parte dos sacrifícios levíticos, que vai falando das ofertas. E é interessante que uma parte ele fala assim, aquele que não tiver condição de trazer tal animal, traz 2 pombinhas. Ou seja, os animais naquela época era algo que custava para o seu dono. Era algo financeiramente falando que, como se fosse, entre aspas, estava retirando ou perdia algo da sua vida financeira, você estava investindo algo ali.
Então, quando você está oferecendo um sacrifício, aqui é um bezerro, mas vamos trazer para a nossa vida espiritual de hoje, que nós estamos levantando um altar para a manifestação da glória do Senhor aqui juntos, é um sacrifício que o Senhor vai pedir especificamente. Então, não é um sacrifício coletivo, mas é um sacrifício específico para cada um. E um dos nossos maiores erros é porque, às vezes, o Senhor pediu para eu sacrificar algo que é bem valioso e custa caro para mim. E eu quero que a irmã sacrifique a mesma coisa. Mas altar é muito pessoal. E sacrifício é estipulado pelo nosso Deus. Às vezes, na vida da Vitória, o sacrifício que Deus vai exigir dela para ser colocado diante do altar vai ser um. E para mim vai ser outro. Então, eu não sei se você já está sacrificando, ou se hoje, junto comigo, você quer levantar um altar para a manifestação da glória de Deus. E o Senhor, nas suas orações, o Senhor vai dizer o que Ele quer de você. O que o Senhor quer exigir de você, um sacrifício para ser colocado sobre esse altar. Depois do sacrifício, depois do bezerro, Ele colocou água. Alguém consegue entender por que Elias colocou a água num altar que era para pegar fogo? A palavra diz que, eu não vou ler o texto, mas a palavra diz que ele precisava, e ele pediu água. E ele pediu um jarro, e ele não pediu só uma vez, ele pediu 3 vezes para ser colocado água. Depois que reparou, depois colocou a lenha, depois que pôs o sacrifício, ainda Elias pede água. Esse altar de manifestação da glória de Deus está um pouquinho diferente dos outros altares, porque está exigindo um tempo mais longo, não está? Está exigindo uma entrega mais profunda, não está? E água aqui nesse contexto, vamos voltar ao texto, naquela época o que estava faltando? Água. O que estava escasso? O que eles não tinham, que tinha 3 anos que tinha parado de cair dos céus. E Elias fala, traz água. Eu não sei aonde que eles arrumaram aquela água. Mas o que eu sei é que aquilo que custou, além do sacrifício, a água significa o que é mais difícil de entregar. O que no momento é o mais precioso para você, na estação que você está vivendo. A estação que Israel estava passando era uma estação de seca. Então, água era ouro naquela época. Ou vamos supor, água era dólar naquela época. Era algo que chamava atenção, brilhava os olhos. Era algo precioso que eles tinham que, se alguém possuía a água, ele dava um jeito de administrar aquela água, porque eles não sabiam quando choveria novamente. Você já parou para pensar em algo que o homem de Deus chega e fala, traz a água, e você pensa, meu Deus, eu estou juntando essa água e eu não sei nem quando que vai cair água de novo. E o Senhor está falando, não, eu quero que você dispensa essa água em cima do teu sacrifício. Aí, pela lógica, você fala, Senhor, não precisa de água para pegar o fogo no sacrifício. Para que água? Mas é para mostrar o quê? A glória, eu apaguei, a glória de Deus. Toda vez que o Senhor quer revelar a glória dele, aleluia. Oh, aleluia. Eu não sei se você tem sede da glória, mas toda vez na palavra de Deus que Ele quer se manifestar com glória, exige um sacrifício maior. Exige uma entrega maior. E esse altar de manifestação da glória não é para todos. Porque já é um sacrifício reparar o altar, é ou não é? Já é um sacrifício entregar todas as áreas da sua vida para Deus. Praticamente, as 12 pedras, ela atinge quase todas as áreas da sua vida. Já é difícil. Já é difícil eu manter uma vida de oração.
Já é difícil eu oferecer um sacrifício, falar, tá bom, Senhor, eu estou tirando isso aqui e estou pondo em cima do meu altar para te ofertar. E agora chega a entrega profunda para o Senhor dizer assim, você quer a minha manifestação? Você quer que o meu nome seja glorificado não na sua vida, mas em toda Marlboro, em todo o seu trabalho, em toda a sua família, em toda a sua igreja? Eu preciso de água. Eu preciso daquilo que na sua estação é o que mais você está segurando. Na sua estação que você está vivendo, essa água é o que mais está segurando. Você está protegendo a água. Alguém pede um copo de água, você dá um tiquinho só, porque vai faltar, talvez vai faltar. E você está segurando essa água, porque é preciosa para você, é tudo que você tem. E você não sabe quando que vai voltar essa água chover. E se faltar para minha família, e se faltar para minha casa, a água, o Senhor está pedindo água. E eu não sei o que o Senhor está falando para você. Mas para mim o Senhor falou assim, é um processo. O meu sonho é ver a glória do Senhor se manifestar de uma maneira sobrenatural na minha vida. E o Senhor falou assim, é um processo, olha o processo que precisa ser passado. Aí o Senhor falou assim, agora entrega a água. Eu, que água é essa? Para que o Senhor precisa dessa água? Por causa da sua fidelidade. Porque quando você entrega a água, e não é só um jarro, Elias pediu 3. Sabe para quê? Para provar. Me dá tudo. Porque com o tudo, no meu altar, eu derramo a glória sobre a sua vida. Com o tudo no meu altar, eu queimo todo o sacrifício, eu enxugo toda a água e eu derramo o meu fogo. O fogo do Senhor é mais precioso para você do que a água? Essa é a pergunta do Senhor para você. O que Elias foi clamar? Por fogo. Se a gente estudar, antes que Elias chegou lá, Elias passou por um processinho também, não dá para a gente entrar. Mas Elias foi clamar por fogo. O fogo de Deus, que eu quero traduzir para hoje como glória de Deus, no seu altar individual. Não é o altar aqui da igreja, a glória dele aqui, eu estou falando na sua vida. É mais precioso do que a água que ele está pedindo para você? Quando Elias derrama a água sobre o sacrifício, aí ele começa a clamar. Interessante que ele não só derramou água sobre o sacrifício, ele cavou como é que chama? É uma valetinha para encher de água, mais água. Para dizer o impossível para o homem, ele pode fazer. Interessante que esse altar, antes da gente entrar na oração de Elias, lembra que eu falei que o memorial, normalmente, existe um princípio. Ele é feito depois de um milagre, depois de uma vitória. O altar de adoração, normalmente, era feito após o quê? Uma palavra específica, uma promessa do Senhor, amém? Agora, o altar de manifestação da glória de Deus, de todos os altares que você encontrar na Bíblia, ele é o único que foi erguido sem primeiro vir o milagre, sem primeiro vir a vitória, e sem primeiro vir uma palavra ou promessa. Quando Elias ergue esse altar, ele se difere dos outros, porque Elias não tinha visto o milagre do fogo, ele tinha? Já tinha chovido? Não. Ele não tinha visto a vitória sobre os profetas de Baal. E ele não tinha recebido ainda a palavra, vai para o monte e ora
porque eu estou mandando chuva. Ele recebeu depois do altar. Depois do altar, da manifestação da glória de Deus. E além desse altar ser para a glória do nome do Senhor, é para ser revelado o único. Aleluias. Deus. Esse altar é para ser revelado o único Deus. Aí Elias chega, passou por esse processo todo, levanta o altar. Ele faz uma oração super simples. E ele fala, agora, Deus, responde com fogo. Porque eu fiz tudo o que eu podia fazer. O altar já está reparado, as pedras já estão no local, a oferta está aqui, a oração, a lenha já foi colocada. A água já foi depositada. Aí Elias para na frente do altar. E eu quero que você se imagine parando na frente do altar. E fala, agora, manda o teu fogo. E a palavra do Senhor diz que imediatamente o fogo de Deus consumiu. Canta lá, macê. Ele consumiu, sabe o que primeiro? A água. Ele foi consumindo a água, a oferta, foi consumindo toda a água que estava ao redor do altar. E a palavra do Senhor diz que todos, eu estou dizendo todos, dobraram os joelhos e disseram em uma só voz, só o Senhor é Deus. Aleluia. Eu não sei quanto vale um sacrifício, o fogo do Senhor para a sua vida. Mas eu sei que quando nós levantarmos um altar para a manifestação da glória, todos dirão, só o Senhor é Deus. E a palavra é clara em dizer que eles se prostraram e declararam que Ele é o único Deus. Não é o Deus Baal, não é outro Deus. E a minha pergunta nessa noite é, para quem você está erguendo um altar? E por que eu falo isso? Porque no começo ficou um pouco confuso, que eu podia ter começado de trás para frente, seria mais fácil. Mas é porque não existe você na sua vida, você tendo hoje a revelação ou não, espiritual, você está erguendo um altar constantemente na sua vida. Através das suas atitudes, das suas ofertas, dos seus pensamentos, do seu investimento. Você está construindo um altar, sabe como? Quando você tira um tempo, e aquele tempo é para Deus, então você está pondo uma pedrinha lá, porque você está, Senhor, eu quero aprender a lutar espiritualmente, você está pondo mais uma pedrinha no seu altar. Senhor, eu estou te entregando a minha alegria, eu estou colocando, Senhor, eu estou te entregando a minha vida, eu coloquei mais uma pedrinha no meu altar. A minha vida é uma construção de altar. E para quem você está erguendo esse altar? É para um Deus estranho ou para o Deus vivo? É um altar para a manifestação da glória de Deus ou uma manifestação das coisas terrenas? Porque existem deuses estranhos que não são feitos de madeira, não são feitos de barro, sabia? Existem deuses estranhos no mundo espiritual que você pode estar erguendo altar para eles. Ao dinheiro, ao Deus Mamon, aos prazeres da vida, à satisfação. Eu vou colocar aqui. Estou terminando. Ao dinheiro. Prazeres da vida. Satisfação. Aqui eu vou pôr o pessoal do seu eu. Vaidade. Aqui eu só pus os principais. Idolatria.
Se a idolatria não é de imagem, uma idolatria de coisas ou pessoas. No reino espiritual, nós estamos erguendo sempre um altar nas nossas vidas. Com as suas atitudes, com o seu investimento, com as suas palavras, com o seu anseio. Você ou faz um altar ao dinheiro, por causa da sua dedicação, prazeres da vida, satisfação pessoal, vaidade e idolatria. Ou nós estamos servindo a um Deus vivo, ou nós estamos levantando um altar a outros deuses. Nós precisamos analisar a nossa vida e ver se algumas coisas em nós não estão construindo altares para outras áreas espirituais. Ao dinheiro existe um espírito, mamon. Ele prende a pessoa, ela só pensa em dinheiro, ela só quer dinheiro, ela faz tudo por dinheiro, ela trapaça por dinheiro, ela anseia por dinheiro. O altar dela não tem como ser um altar de adoração a Deus, não tem como ser um altar de manifestação da glória de Deus, porque o altar dela é para essa área. É nisso que ela dispensa o tempo dela, de construir para aquilo, porque para isso ela quer receber dessa área sobre a vida dela. Ou estamos construindo um altar para o Deus vivo. Quando Elias reparou o altar e chamou a glória do Senhor, sem antes de ver um milagre, sem antes de ter uma promessa, sem antes de ter uma vitória, isso exigiu uma palavrinha: fé e confiar. Eu acredito. Às vezes você pode acreditar e não confiar, sabia? Eu acredito que Deus existe, mas eu não confio que Ele vai suprir. Eu acredito que Deus existe, mas eu não confio que Ele vai curar. Eu acredito, sim, que Deus está lá no céu, existem os anjos, mas eu não confio nele. Quando Elias fez esse altar ao Senhor, ele confiou 100%, depositou a fé dele para o Senhor. E quando nós analisarmos a nossa vida, vamos se colocar de pé. Eu queria que hoje a gente fizesse duas coisas. Primeiro, uma reflexão. Se nós, porventura, não estamos construindo altares a outros deuses, deuses com letra minúscula, a outras entidades, e não ao Deus vivo. Porque antes de construirmos um altar a Deus, nós precisamos derribar esses altares. Isso já é uma outra mensagem. Porque lá em Juízes 6, 25, Deus mandou Gideão destruir o altar do pai, que o pai construiu para Baal, e estava na casa do pai de Gideão. E antes que Gideão ele tinha a palavra, ele tinha o chamado, ele tinha feito o altar, mas antes da conquista com os 300, Deus falou assim para ele: Gideão, vai lá na casa do teu pai e destrói o altar que foi feito para Baal. Essa mensagem é tremenda, porque é uma mensagem que já é da revelação do mundo espiritual, porque para construir um altar, aí Gideão foi lá na casa do pai, ficou com medo de dia, foi de noite. Foi às escondidas, mas foi. Destruiu o altar de Baal, e aí sabe o que ele fez? Quando ele destruiu o altar de Baal, aí ele construiu um altar para Deus. Então, às vezes, vai ter coisas que precisa ter destruído primeiro. E isso entra, volta lá de novo. Tac, no que o pastor está nos ensinando. Destruiu os altares que foram feitos. E engraçado que não foi Gideão que ergueu o altar a Baal, foi o pai dele. Mas Deus falou: vai lá, você, e destrói. Tem coisas que nós vamos precisar destruir. Os altares que foram construídos ao longo da nossa vida. E hoje eu estava orando, eu falei: Senhor, me perdoa, porque ao longo da vida, mesmo sem entendimento que hoje eu tenho, eu construí vários altares que eu nem tinha entendimento que eu estava construindo. Mas eu quero te louvar,
Porque a sabedoria do Senhor chegou até nós e a revelação dele chegou para dizer, destrói. E daí constrói um altar para mim. E eu te louvo, Deus, porque eu estou destruindo altares que ao longo da minha vida eu ergui. Que às vezes não foi nem eu, foi meu pai, foi da família. Mas para construir um altar, para manifestação da glória de Deus. Aleluias. Eu quero te convidar aqui na frente nesta noite. Porque não tem como sair daqui sem nós fazermos uma oração. Aleluias. São 3 pontos. Presta atenção. Eu preciso que você preste atenção. Você precisa sair daqui pedindo ao Espírito Santo, revela se eu tenho altares que foram construídos a deuses estranhos, que precisam ser derribados. Segundo, Senhor, eu estou agora, atualmente, construindo altares a outros deuses. E terceiro, Senhor, aleluias, me ajuda a levantar um altar de adoração. A levantar um memorial para que os outros vejam o que o Senhor está fazendo na minha vida, que é importante. Mas dos 3 que foi falado hoje, dos muitos que tem, o único e o específico, vamos dizer, o extraordinário, que sai do normal, é o altar da manifestação da glória de Deus. E eu não sei se você quer ser esse vaso do extraordinário do Senhor, que quer levantar esse altar, um altar que, olha, eu vou dizer, não, vocês acompanharam? Não vai ser de hoje para amanhã que você vai levantar esse altar. É um processo. Mas eu posso garantir o que o Senhor diz na palavra dele, que ele derramou o fogo e ele vai derramar, se nós nos dispormos, amém? Então, que nessa noite, você feche os seus olhos. E eu quero que você peça agora, você, a sua oração, revela-me, Senhor, os altares que precisam ser derribados. Revela-me, Senhor, os altares que precisam ser derribados na minha vida. E revela, Senhor, os altares que, porventura, eu estou construindo, na minha ignorância, a deuses estranhos. Começa a pedir revelação. Senhor, eu peço agora um espírito de revelação e sabedoria sobre os teus servos nessa noite. Começa a revelar os teus servos, Pai, através de sonho, através de visão, nas suas orações, Pai. Aquilo que eles precisam derribar, aquilo que eles precisam parar de construir, colocar um basta, Senhor. E agora eu peço, aleluias. Agora eu peço, Senhor, ajuda os teus servos a levantarem esse altar para a manifestação da sua glória. Nós estamos falando de uma glória, uma glória que queima, que consome, que muda, que transforma e que eleva o nome do Senhor numa plenitude que ainda nós não vivemos na nossa época. Nós estamos falando de uma glória que não é um arrepio. Nós estamos falando de uma glória que não é o sentimento, vocês conseguem entender? Nós estamos falando aqui de uma glória que vem do alto, que consome, que queima e que manifesta o nome do Senhor. Agora levanta as suas mãos, se você quer comigo levantar esse altar. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sei que é um dia de estudo, mas como diz o pastor, nós estamos tendo ferramentas para que nós venhamos a vencer. Então nessa noite, aleluias, eu quero orar com você. Remana soi, remana cai. Se você não tem desejo pela glória, eu quero primeiro orar, Senhor, desperta o teu povo pela glória do Senhor. E segundo, Senhor, ajuda-nos a levantar um altar de manifestação, para a manifestação da sua glória.